mais habitual, né? Então, que o Brasil precisava de mais energia, então essa era uma forma, que o Brasil tem questão hídrica forte e tudo mais. Mas aí tem, e aí é uma, digamos, é uma continuação do capitalismo como destruição de mundos. Quando eu falei da questão das bruxas, é que você está destruindo, na verdade, mundos, né? Imagina que, apesar de todos os massacres, a gente ainda tem mais de 200 povos indígenas no país. Mas imagina tudo que foi destruído, né? Como uma ideia não só de biodiversidade, mas de sociodiversidade, como outras formas de estar junto, né? Então, eu acho que é um exemplo paradigmático, né? E como que, na verdade, não se leva também em conta os saberes dos habitantes da região, né? Ou seja, né, de toda... Claro que mesmo se não se desloca nenhum índio com Belo Monte, você destrói as condições de autonomia de vários povos, né? Se você tem um avanço aí do mercado, né? Acho que a questão do consumo, ela não é muito fácil, porque eu tenho uma certa resistência a uma crítica do consumismo que pode ser, como dizer, que pode ser, não sei se é elitista a palavra certa, mas que ela não leva de verdade em conta as questões das desigualdades sociais e também de coisas básicas, né? Tanto da geladeira, máquina de lavar, do acesso à internet, né? Que são direitos humanos básicos que são de consumo também, né? Então acho que tem uma questão aí. Mas claro que nesse sentido absurdo ligar a bicicleta ao petismo, porque o carro que simbolizaria mais o petismo no governo federal. Eu ia até dizer, você falou da bicicleta, ela foi substituída por essas categorias profissionais que você menciona. O comerciante que mora longe, o cara da construção civil, todos nós conseguimos ver isso de modo muito palpável quando a gente percorre canteiros de construção. São quadras e quadras com estacionamento de moto, né? Houve uma substituição. E aí, Luana, pegando isso, né? Eu acho interessante que para essa população, a população com quem o ex-presidente Lula se dirigia com muita facilidade, né? Fica muito difícil para eles, me parece, compreender que na hora que ele começa a consumir aquilo que nós já consumíamos, na hora que ele começa a viajar de avião, na hora que ele começa a comprar o carro, na hora que ele começa a comprar a geladeira e gastar energia, a gente diz, olha gente, o planeta está em risco. Né? Cheguei atrasado na festa mesmo, né? Não, e na hora que eu comecei a consumir, saí daquela bicicleta, saí lá do Bom Jardim para ir lá pro Cocó, comprei a moto e disse, não, pedágio, a gente está construindo ciclovia para você. Né? E isso do nosso lado é muito mais fácil de compreender, e não aquela pessoa que fez todo aquele trabalho para ter o seu primeiro carro, para ter a sua primeira moto. Quer dizer, se a gente também não conseguir compreender isso... Essa é a história do ambientalismo em geral, né? O ambientalismo ele surge como um movimento dos países do norte, que já esgotaram as matrizes deles, e disseram para o pessoal, parem aí um pouquinho de produzir, porque senão o planeta vai trincar. Mas, ainda assim, se a gente continua reproduzindo esse modelo nortista aqui, se a gente continua reproduzindo essa lógica de nós, elite, estamos dizendo para a classe pobre que ela não pode mais adquirir os nossos conceitos de fatores de riqueza e de qualidade de vida, o planeta ele não vai aguentar. É uma coisa simples, o planeta ele não vai aguentar. É como a gente tinha debatido, a internet é um direito humano básico, hoje, reconhecidamente. Se você assegura a internet ou um aparelho portátil para todas as pessoas do mundo, o planeta ele quebra. Como é que a gente consegue reconciliar, na perspectiva marxista, esse homem que deve ser um homem social, que deve ser um homem que se reconcilia com a natureza também? Eu tinha uma coisa só rápido para adicionar nesse ponto, porque o Brasil meio que é um ponto fora da curva nesse tipo de experiência, e acho que é muito trágico para o campo popular, de modo geral, uma cisão que foi recente entre classe trabalhadora e movimento ambiental, né? Porque a novidade que o PT trazia no seu começo é que os ambientalistas estavam junto com os sindicalistas.
E era uma novidade no mundo, entendeu? Então, uma grande expressão sindical do Brasil era o Chico Mendes, que era também a principal expressão ambiental no Brasil. E isso caminhava lado a lado, né? Então, como a gente tem pode construir ou constituir um projeto do comum, no sentido de preservar também a nossa casa comum, né? E ainda assim ser um projeto do comum do desenvolvimento humano, retomando aquela ideia da antropologia, de potencialidades, né, de autodesenvolvimento. Então, a cisão desses dois polos é uma tragédia política sem precedentes no Brasil. Certo? E aí eu acho que faltou sensibilidade, inclusive da parte do governo federal, porque Belo Monte está na raiz. Está na raiz disso. Aí eu já não tenho tanta concordância com você. Mas eu acho que Belo Monte, e sobretudo o fato de que Belo Monte foi tomado como uma questão de segurança nacional, isso foi muito duro. Né? Então, o Estado estava lá para garantir Belo Monte, né? Contra as lutas populares. Isso foi um trauma muito grande, que acho que está também na raiz de um certo mal-estar junista, digamos assim. Só para terminar isso, na raiz do mal-estar junista, de uma subjetividade que é muito produto dos anos do PT e que o PT soube lidar muito mal com ela, né? Então, de uma juventude que de fato conheceu algum nível de inclusão social e estava querendo ir para frente, estava desejando mais, e estava, né, se conectando com as revoltas. Então, isso tudo explode em junho também como um sintoma de um limite interno do projeto popular progressista dos governos do PT, que a esquerda não consegue entender, né? E aí acho que causa também um problema imenso para um campo mais da esquerda, com feridas que estão abertas até hoje, sangrando, e que o nosso futuro comum depende da gente, de alguma forma, dar conta dessas feridas. Eu acho que essa sua pergunta, essa sua resposta me permite articular com outra pergunta que o Jonas fez, que eu acho que é sobre essa discussão da tecnologia, né? Porque eu acho que também, muitas vezes, esses paradoxos que nós vivemos no nosso governo tem a ver também com um certo fetiche que, por vezes, a esquerda tem com a tecnologia, com soluções tecnológicas que estão dadas, que estão postas aí, que nós muitas vezes não questionamos, né? Eu citei na minha intervenção inicial o Herbert Marcuse, né? Que eu acho que Marcuse é um autor que se volta muito para essa discussão sobre a ideologia tecnológica, né? Para a ideologia tecnocrática. E acho que nós muitas vezes precisaríamos nos perguntar a esse respeito, sobre a racionalidade que preside ou que está por trás de cada tipo de tecnologia. Ou será que ela é destituída de conteúdo, né? Então acho que isso é um elemento que a gente precisa pensar, porque há um discurso fácil que penetra muito fortemente aqui no direito, né? Nem precisamos adentrar muito, né? O discurso do direito, do positivismo mais crasso do direito, né? Quer dizer, nem é o kelseniano, é pior do que o Kelsen, né? É a ideia mesmo de uma deificação da tecnologia. O direito é uma tecnologia, então não vamos pensar no conteúdo. Então é natural, entre aspas, né, que esse aluno pense, bom, se tudo é tecnologia, direito é tecnologia, e a esquerda se preocupa com o conteúdo, ela estaria defasada, ou ela estaria aquém das exigências, né?